Olá, pessoal! Este é o quarto vídeo da série GeoGebra Introdução à Janela Cais. Nesse vídeo, nós iremos tratar de pontos e vetores, matrizes e resolução de sistemas utilizando matrizes. Bom, vamos ao primeiro tópico. Então, olha só, como nós vamos definir pontos e vetores? Lá na janela Cais do GeoGebra, os pontos eles são definidos com uma letra maiúscula seguida de dois pontos igual e as coordenadas separadas por vírgula. Vocês podem ter pontos no R2, onde você vai ter duas coordenadas, ou pontos no R3, onde você terá três coordenadas. Para os vetores, a definição é semelhante, porém você vai usar uma letra minúscula e as coordenadas vão ser separadas por vírgula da mesma forma. Vejam aqui o exemplo. Nesta primeira postagem do GeoGebra, nós temos uma letra maiúscula e as coordenadas 3 e 2, que foi definido aqui o ponto A lá no plano cartesiano R2. No caso aqui, nós havíamos a janela de visualização 2D. Já aqui nesta outra figura, que é a sequência dessa primeira, nós só apenas trocamos a letra A por uma letra A minúscula. E com isso, nós tivemos a definição de um vetor, que está representado aqui, olha, no R2 com esta seta preta. Se a gente clicar na célula correspondente ao ponto e ao vetor, nesta bolinha, as representações gráficas serão omitidas da janela de visualização. Bom, nosso próximo tópico é distância entre dois pontos. Então, em se tratando de pontos, nós podemos calcular a distância entre os pontos A e B com o comando distância. E entre parênteses você vai colocar o nome dos pontos A e B, ou então você vai digitar as coordenadas dos pontos correspondentes aos quais você quer calcular a distância. Vejam aqui o exemplo, nós colocamos dois pontos, o ponto A e o ponto B, que já estão representados aqui no plano cartesiano, e aqui na célula 3, nós colocamos o comando distância AB. Você poderia aqui, pessoal, ter definido uma letra, uma variável, por exemplo, D minúsculo, dois pontos igual distância de AB, para que você possa utilizar este número posteriormente em algum cálculo. Bom, aqui nós temos algumas operações com vetores. Vejam só, nós temos o produto escalar entre A e B, que é definido com o comando produto escalar A, B. O produto vetorial, botou um L aqui, entre A e B de R3, vai ser definido como produto vetorial A, B. Comprimento ou norma do vetor A, que vai ser definido como comprimento de A. E o ângulo entre A e B, que é definido com o comando ângulo AB. Vamos ver um exemplo. Então, nós definimos aqui na janela Cais do GeoGebra o vetor A, o vetor B, que estão postados aqui, ó. Vetor A e vetor B. E aqui nós temos produto escalar entre A e B, e ele calculou, o comprimento de A, que foi calculado, e o ângulo entre A e B. Quem já estudou vetores de geometria analítica ou álgebra linear, conhece aquela formulazinha do ângulo, né? Ângulo entre A e B é igual... Não. O cosseno do ângulo entre A e B é igual o A, produto escalar com B, dividido pelo comprimento de A, comprimento de B. Então, para você recuperar o ângulo, tem que aplicar a função inversa do cosseno, né? Por isso que ele apresentou dessa forma. Se vocês clicarem nesse botão de calcular, porque esse botão inicial, ele apresenta como o GeoGebra oferece, né? Com a raiz, sem calcular, com a fração. E nesse segundo, ele executa o cálculo, ele faz a aproximação. Então, se você clicar nesse segundo botão, esse cálculo que vai ser efetuado, porque deixou representado apenas, né?
Nessa figura aqui, vocês podem se questionar por que tem essa bolinha aqui e esse, que são dos pontos, né? É porque antes eu tinha digitado ponto A e ponto B, é por isso que apareceu dessa forma aqui. Aí eu aproveitei a mesma tela para fazer esse exemplo. Bom, vamos às matrizes então. Lá no GeoGebra, uma matriz que tem geralmente uma representação genérica como esta que eu coloquei aqui, é definida com este comando, olha, A dois pontos igual, o conteúdo da matriz fica entre chaves, que é a subtração que eu coloquei aqui, ó. O conteúdo fica entre chaves e cada linha você vai colocar entre chaves separado os elementos por vírgula. E as linhas também são separadas por vírgula, certo? As operações básicas que nós temos são de adição, subtração, multiplicação por escalar. Se as ordens das matrizes inviabilizarem as multiplicações, o software vai retornar uma resposta vazia. Porém, tem que tomar cuidado, pessoal, com a adição e subtração, porque eu percebi que ele executa a operação mesmo as matrizes tendo ordens diferentes. Então, vamos tomar cuidado aí, ficar a cargo do usuário ter esta atenção, certo? Por isso que é importante a gente conhecer a teoria, né, para usar os softwares. Olha só um exemplo. Aqui nós temos uma matriz A, olha só, separada por chaves. A cada linha ficou dentro das chaves separadas por os elementos por vírgula. E aqui está a matriz A. Aqui nós temos uma matriz B, separada por chaves, cada linha nas suas chaves, separada por vírgula. O A menos B não é possível ser resolvido, porque A é uma matriz 2 por 2 e B é uma matriz 2 por 3. Porém, ele resolve, ele conserva a coluna excedente, só colocando o mesmo, que é A menos B. Então, é como se ele acrescentasse um 0, 0 aqui na matriz A e fizesse subtração com essa outra coluna aqui. Esse cálculo que não é verdadeiro, ele é falso, certo? E o A multiplicação por B, que não pode ser executado, porque aqui nós temos duas colunas e aqui nós temos duas linhas e duas colunas. Aqui, duas linhas e três colunas. Então, A vezes B, que não era possível ser... o B vezes A... O A vezes B pode, né? Porque vai ficar duas colunas com duas linhas, aí pode. O B vezes A, que vai ficar... que nós teremos três colunas com duas linhas, que não pode. A multiplicação ele avalia corretamente, mas a adição e a subtração não. Bom, outras operações que nós temos com matrizes são o escalonamento de A, que é muito importante para resolver sistemas, a matriz transposta, a matriz inversa e a matriz de identidade de grau N. Notem que os comandos são muito parecidos, começa tudo com matriz, ó, matriz escalonada, matriz transposta, matriz inversa, matriz de identidade. Quando a gente começa a digitar esses comandos lá no GeoGebra, já aparece uma série de opções, então é bem fácil a gente identificar, às vezes não precisa nem ficar decorando os comandos, porque eles já vão aparecer lá em lista, para a gente apenas escolher. Este comando aqui que eu coloquei, ó, termo AIJ da matriz A, ele é muito importante e útil em alguns momentos, que nós vamos ver ainda adiante. Então, elemento, a matriz A, o elemento da linha I e coluna J. Este comando aqui vai te retornar o elemento A e J da matriz A. E temos também o comando determinante de A, que é determinante de A. Vejam só um exemplo. Temos aqui uma matriz A, 2 por 2. O escalonamento de A, basta você digitar matriz escalonada A. Poderíamos aqui ter definido uma nova matriz. Então, B, dois pontos, igual, matriz escalonada de A, para a gente poder utilizar essa matriz B em sequência, se fosse necessário. A mesma coisa com a matriz inversa, você poderia definir uma matriz C, dois pontos igual, matriz inversa de A. Matriz transposta de A
E aqui nós estamos identificando qual é o elemento de A localizado na segunda linha e primeira coluna. Então, olha o número 3, que é esse elemento aqui. Bom, vamos agora ao último tópico, que é resolução de sistemas utilizando matrizes. Bom, o sistema linear, duas variáveis e duas colunas, a ele está associado uma matriz aumentada. A matriz aumentada, pessoal, é a matriz formada pelos coeficientes das variáveis e os termos independentes. Então, se o sistema é um sistema de duas variáveis e duas equações, nós teremos uma matriz aumentada de 3 colunas e 2 linhas. Nós também temos esta outra informação, ó, que é a equação matricial, que é formada pela matriz dos coeficientes, o vetor de variáveis e o vetor de termos independentes. Então, todas essas 3 notações aqui correspondem entre si ao mesmo sistema, mesma matriz aumentada, mesma equação matricial. O primeiro caso que nós teremos é quando o sistema é inconsistente, que é o caso onde ele não tem solução. Ele será inconsistente se o número de linhas não nulas do escalonamento da matriz aumentada for maior que o número de linhas não nulas do escalonamento da matriz de coeficientes. Na prática, você não vai digitar duas matrizes, a aumentada e a de coeficientes. Nós vamos colocar apenas a aumentada, porque nós já sabemos, se a gente omitir a última coluna da matriz aumentada, você tem a matriz de coeficientes. Então, basta trabalhar com a matriz aumentada. O segundo caso que nós temos é quando o sistema possui uma única solução. Neste caso, nós vamos destacar aqui para a explicação, vamos colocar, ele possui uma única solução se ele não for inconsistente. Quando é que ele não é inconsistente? Quando as linhas não nulas da matriz aumentada for igual ao número de linhas não nulas da matriz de coeficientes, né? Aí ela terá solução. Além disso, todas as variáveis vão possuir pivô. Então, ele será consistente nessa situação. Então, se o sistema tem duas variáveis, a matriz aumentada escalonada terá também duas linhas não nulas. Se o sistema tem 3 variáveis, a matriz aumentada escalonada terá 3 linhas não nulas. Vejam só os comandos que nós iremos utilizar. Nós vamos começar definindo a matriz A. Aqui, matriz A será... vamos cortar esse Azinho que está aqui. É A11, A12, que é a primeira linha de A. A21, A22. Nós definimos também a matriz B, que será B, dois pontos igual, B11, B22. Definimos o vetor solução, que vai ser a matriz inversa de A vezes B. Porque, vou voltar um pouquinho aqui. Aqui nesta equação matricial, AV é igual a B. Se nós estamos no caso onde o sistema tem uma única solução, essa solução é dada pelo vetor V, que contém as variáveis. Então, basta você isolar nessa equação este vetor. Isso corresponde a você retirar a matriz A que está multiplicando. Como que você retira essa matriz A? Multiplicando pela inversa de A em ambos os membros. Então, se você multiplicar pela inversa de A aqui pela esquerda, você vai ter a identidade vezes vetor V vai dar apenas o vetor V, porém essa matriz A inversa vai aparecer multiplicando aqui o segundo membro. É isso que está sendo representado nessa solução que ele colocou aqui, ó. Então, solução vai ser a matriz inversa de A vezes B. E com isso, você vai ter o vetor V, e se você quiser, pode destacar as variáveis do vetor V. Então, o vetor X, correspondente à primeira coordenada do vetor V, pode ser obtido com o comando elemento. Então, elemento do vetor V da primeira linha e primeira coluna. Só tem uma linha, né?
Só tem uma coluna, né, pessoal? E a variável y é elemento, V, aqui é segunda linha e primeira coluna. Vamos corrigir aqui, tá? E o terceiro caso é quando ele tem infinitas soluções. Se ele tem infinitas soluções, é o caso onde ele não vai ser inconsistente, né? E o número de linhas não nulas da matriz escalonada A será menor que o número de linhas, será menor que o número de variáveis, né? Então, na prática, basta escalonar a matriz aumentada M e lembrar que, omitindo a última coluna, teremos a matriz de coeficientes. Então, vai ser simples fazer a comparação do número de linhas não nulas de ambas as matrizes. Neste caso de infinitas soluções, nós vamos aconselhar que o sistema seja resolvido com estes comandos aqui abaixo. Olha só, resolver sistema ou soluções sistema. Porque nós teremos infinitas soluções e o escalonamento não vai te fornecer aí uma resposta tão fácil como aqui nesses comandos resolver sistema e soluções sistema. Bom, vamos ver um exemplo de cada um deles. Então, o primeiro exemplo é o exemplo para resolver um sistema onde nós teremos aqui uma única solução. Então, olha só. Resolva o sistema através da análise da matriz aumentada e esboce a solução. Então, na figura que nós iremos ver adiante, nós vamos obter a matriz escalonada N através do escalonamento da matriz M. Então, olha só, vamos acompanhando aqui. Então, nós colocamos primeiramente o sistema. Então, nós temos 3x menos y é igual a 10 e x mais y é igual a 18. A notação aqui ficou com esse I1, porque ao clicar para que seja esboçadas as equações do sistema, ele transformou nessa lista. Mas você vai digitar o sistema normalmente, que é as chaves e colocar as equações separadas por vírgula. Lembrando que matrizes, você não é notação para matrizes, é o sistema só tem umas chaves, que é as chaves inicial e final. Aí, em seguida, nós colocamos a matriz aumentada para a gente analisar. Então, a matriz aumentada desse sistema é formado pelos coeficientes das variáveis e termos independentes. Olha, coeficientes das variáveis, termos independentes. Aí sim, esta matriz M, que é a aumentada, foi escalonada e nós definimos uma nova matriz N. Nós chamamos a matriz escalonada de N. E aqui nós observamos, ó, que o número de linhas não nulas da matriz aumentada é igual ao número de linhas não nulas da matriz de coeficientes. Então, tem uma única solução. Esta solução será esse primeiro número que está aqui, é exatamente a solução da variável x, que é a primeira variável do seu sistema, é o resultado, é o valor da variável x. Então, nós usamos o comando elemento para recuperar esse número. Nós colocamos, então, elemento de n da primeira linha e terceira coluna, deu o número 7. Aqui a gente tentou digitar x, dois pontos igual, porém, ele guarda essas variáveis x para funções ou para equações, como eu estava já aqui utilizando no início a variável x. Mesmo se você colocar x aqui, quando você dá Enter, o próprio programa muda a letra que você utilizou. Então, ele mudou para a letra A. Aqui a gente usou y, dois pontos igual, ele mudou para a letra B. Então, olha só, quem é a variável y? Qual é o valor dela? Esse 11. Então, está na matriz N, na segunda linha e terceira coluna. Então, está aqui a solução, resultado da variável y. E aqui nós definimos o ponto solução, né? Então, o ponto solução é formado pelas coordenadas A e B, que é esse ponto aqui, que foi esboçado aqui no GeoGebra, olha só, com essa letrinha P. Aqui atrás a gente fez essas observações, nós falamos que o escalonamento que a janela Kais faz, na verdade, é o algoritmo de Gauss-Jordan, que é aquele que zera tanto abaixo dos pivôs como acima.
Então, é o escalonamento que vai até o final, né? Que sempre vai te retornar uma única possibilidade. O algoritmo da eliminação gaussiana, que só zera abaixo dos pivôs, você pode ter diferentes situações, diferentes escalonamentos, de acordo com as operações que o usuário fez, né? E aqui nós chamamos a atenção também que nós utilizamos o comando elemento para definir aí o ponto solução. Este link que está aqui, você pode acessar e terá acesso a essa solução feita na janela CAIS. Então, se você clicar aqui, você vai cair lá no GeoGebra com essa solução, onde você vai poder, às vezes, trocar alguma informação, se você quiser, e aprender um pouquinho mais. Bom, vamos ao segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos um outro sistema e nós vamos analisá-lo de acordo com a sua matriz aumentada. Então, veja só. Nós digitamos aqui o sistema inicialmente, então 4x menos 2y é igual a 1 e 16x menos 8y é igual a 4. E na linha seguinte, a gente só digita o sistema inicial para a gente ter a representação gráfica. Se você quisesse já começar a resolver pelas matrizes, você já começaria nessa informação da célula 2. Então, sempre que é possível, a gente coloca as representações gráficas, né, que são o caso do R2 e do R3. Lembrando que se você tivesse com um sistema com 3 variáveis, você teria que abrir a janela de visualização 3D. Bom, então a matriz aumentada desse sistema foi expressa aqui na célula 2, 4 menos 2, 1 e 16 menos 8, 4. E na célula 3, nós escalonamos esta matriz com o comando matriz escalonada, definimos a nova matriz com a letrinha M, N dois ponto igual. E observe agora, olha, que as linhas da matriz aumentada, nós temos apenas uma, não nula. E a da matriz de coeficientes, uma também. Então, quer dizer que não é inconsistente, né? Tem solução. Porém, o número de variáveis só tem um pivô e nós tínhamos duas variáveis. Então, quer dizer que é um sistema com infinitas soluções. Nesse caso, nós vamos aconselhar, olha só, você pode ter aqui, eu coloquei diferente da explicação inicial. O que nós colocamos aqui? Nós aproveitamos essa linha não nula da matriz escalonada e é ela que nós vamos ter que começar a resolver, né? Então, nós pedimos aqui, ó, resolver x menos y sobre 2 é igual a 1 sobre 4 e ainda especifiquei que as variáveis são x e y. E aqui ele retornou para a gente a solução, olha só, ele colocou a variável x em função da y e chamou a atenção que y é o próprio y para ilustrar a infinidade de soluções, de possibilidades para a variável y, certo? Da maneira que nós explicamos lá no início, você iria resolver aqui nesse comando essas próprias equações aqui, ó. Então, ficaria uma equação, vírgula, a outra equação, que ficariam entre chaves. E, se você quisesse colocar a variável x, y, poderia, mas ele também vai te retornar a solução certa se você não colocar. E o último exemplo, que é este, é quando o sistema não tem solução. Então, olha só, nós temos aqui o sistema e vamos digitar o sistema na primeira célula da janela CAIS. E quando você pede o gráfico, você já observa que se trata de retas paralelas. Retas paralelas não vão se interceptar, por isso nós não teremos solução. Essa anterior, pessoal, só apareceu um gráfico, porque um gráfico está sobre o outro, mostrando as infinitas soluções, porque a solução não são os pontos em comum entre as retas. Então, nesse último exemplo, nós não temos pontos em comum entre as retas. Olha só como que isso vai ser ilustrado, como isso vai ser expresso na nossa solução. Aqui na matriz M, que é a matriz aumentada, quando a gente pede para escalonar, nós vamos ter agora a matriz aumentada com duas linhas não nulas
e a matriz de coeficientes com com uma linha não nula. Então, agora já mostra uma inconsistência, né? Porque essa última linha significa 0x mais 0y é igual a 1. Isso é uma inconsistência matemática, né? Então, não tem solução, e aí você não vai mais continuar a sua solução. Se você pedisse aqui, resolver o sistema nas variáveis x e y, ele vai te dar uma solução vazia. Faça isso como exercício. Ao clicar nesse link, você também terá acesso a esta solução feita lá no GeoGebra, certo, pessoal? Bom, eu agradeço pela atenção de todos e desejo um bom estudo para vocês. Até a próxima!